Num bairro do Rio de Janeiro que nunca dormia de verdade, o mercado da Lapa era um coração pulsante de vida e desordem. Antigamente um centro de comércio formal, agora se transformará num labirinto de barracas improvisadas, vendedores ambulantes e artistas de rua. Era um refúgio para os marginalizados da cidade, motoristas de táxi cochilando em seus carros, camelôs vendendo bugigangas baratas e moradores de rua que vasculhavam as latas de lixo em busca de uma refeição esquecida. Naquela noite, por volta das 11, o zumbido habitual do mercado começava a se apagar. Apenas alguns botecos com luzes de neon fracas permaneciam abertos, servindo a última dose de cachaça aos seus clientes mais teimosos. Ao longe, o som da sirene de uma viatura da polícia militar ecoou, aproximando-se. 2 policiais jovens, recém-saídos da academia, faziam a ronda noturna. Um deles se chamava Sérgio, uma figura conhecida em seu círculo pela sua arrogância. Desde que vestira a farda, ele acreditava que ser policial significava ter o direito de ser respeitado ou, melhor, temido. Seu parceiro Marcos era mais quieto, embora às vezes se deixasse levar pelo jeito truculento de Sérgio. Quando a viatura passou por um canto escuro do mercado, eles avistaram uma mulher vestida com trapos, sentada perto de uma pilha de caixas de papelão. Seus cabelos estavam emaranhados, o rosto sujo, e ela resmungava sozinha como se estivesse em seu próprio mundo. Muitos dos frequentadores do mercado já estavam acostumados com sua presença. Eles a chamavam de Lia, a louca. Lia era frequentemente vista vagando pelo mercado, às vezes gritando coisas sem sentido, outras vezes rindo para o nada. A maioria das pessoas a evitava, embora, na verdade, ela raramente incomodasse alguém. Mas naquela noite, Sérgio sentiu-se provocado. Ele desceu da viatura, o queixo erguido, e encarou a mulher com desprezo. Ei, sua maluca! O que você tá fazendo aqui a essa hora da noite? Só serve para assustar as pessoas, disse Sérgio, chutando uma caixa de papelão perto de Lia. A caixa voou, espalhando lixo pelo chão. Lia apenas olhou de relance, um brilho fugaz em seus olhos, antes de baixar a cabeça novamente, continuando seu murmúrio baixo. Responde quando eu falo com você, gritou Sérgio, sua voz ecoando no silêncio da noite. Sem pensar 2 vezes, ele deu um chute na perna de Lia. A mulher cambaleou, mas não revidou. Sua passividade pareceu inflamar ainda mais a raiva dele. Marcos sentiu um nó no estômago ao ver a cena. Deixa pra lá, Sérgio. Ela é só uma louca. Não tá fazendo nada, mas Sérgio sentia o poder subir a cabeça. É gente como essa que suja a cidade. O trabalho da polícia é limpar as ruas desse tipo de lixo. Alguns dos donos de botecos que ainda estavam abertos olharam na direção deles. Um balançou a cabeça em desaprovação, outro sussurrou para um cliente, coitada. Ela não mexe com ninguém. Lia ergueu o rosto e olhou para Sérgio. Seus olhos pareciam vazios, mas se alguém olhasse com atenção, veria uma inteligência afiada escondida por trás daquela fachada de insanidade. Era como se ela estivesse avaliando, medindo e, de alguma forma, registrando tudo. Sérgio, cego pela própria arrogância, não percebeu nada disso. Ele só via uma mulher louca e indefesa. Satisfeito após humilhá-la, ele se virou e voltou para a viatura. Vamos, Marcos, não vamos perder tempo com esse lixo. Lia não se moveu. Ela apenas abaixou a cabeça novamente, mas um sorriso quase imperceptível se formou em seus lábios. Minutos depois que a viatura partiu, Lia se levantou lentamente. Seus movimentos eram calmos e controlados, muito diferentes do jeito errático de antes. Ela tirou algo de dentro de um saco plástico surrado, um pequeno caderno com anotações em códigos estranhos. Ela escreveu algumas palavras rapidamente, guardou o caderno e voltou a se sentar. Um vendedor que a observava de longe murmurou para si mesmo, que estranho. Não parece uma louca de verdade. A verdade era que Lia não era louca. Ela era uma inspetora da Polícia Civil, disfarçada há meses naquele mercado. Seu nome verdadeiro era Lia Ferreira, uma das melhores de sua turma na academia de polícia, com uma inteligência muito acima da média. Seu disfarce era parte de uma missão crucial:
desmantelar uma rede de tráfico de drogas que usava o velho mercado como ponto de transação. Para manter o disfarce, Lia precisava convencer a todos de que era completamente insana. Ela vivia na sujeira, dormia onde podia, comia restos e suportava a humilhação diária. Naquela noite, porém, seu disfarce quase foi por água abaixo por causa da atitude de Sérgio. Ela precisava ser extremamente cuidadosa. Se reagisse de forma lógica, sua identidade poderia ser questionada. Se continuasse passiva, poderia seguir com a missão, mas seu corpo teria que suportar o abuso. Lia sabia que quanto mais tempo permanecesse ali, mais perto chegaria de seu alvo principal, um traficante conhecido como Russo, que frequentemente realizava transações nas proximidades do mercado. Na manhã seguinte, o mercado voltou à sua agitação normal. Barracas de frutas, legumes e roupas de segunda mão enchiam as ruelas. Lia retomou seu papel de Lia, a louca. Ela caminhava com passos vacilantes, o cabelo deliberadamente desgrenhado. Sérgio, em sua patrulha matinal, a viu novamente. Desta vez, ele apenas bufou com desprezo. Uma maluca como essa envergonha a cidade. Devia ser levada para um hospício, mas uma vendedora de frutas mais velha, Dona Elsa, o repreendeu gentilmente. Deixe ela em paz, seu policial. Ela não incomoda ninguém. Tenha um pouco de pena. Sérgio a fuzilou com o olhar. A senhora está defendendo ela? Gente louca pode ser perigosa a qualquer momento. Marcos permaneceu em silêncio, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Em sua mente uma dúvida começava a se formar. Por que Lia parecia diferente dos outros moradores de rua com problemas mentais? Havia algo em seu olhar que o fazia hesitar. Na noite seguinte, quando o mercado estava quase deserto, Lia se moveu para um canto escuro. De trás de uma pilha de sacos de estopa, um homem vestindo uma jaqueta preta se aproximou. Era seu contato secreto, um membro de sua equipe de inteligência que a monitorava à distância. Relatório de hoje, sussurrou o homem. Lia entregou-lhe o pequeno caderno. O alvo está mais ativo. Amanhã à noite haverá uma grande entrega. O local é o mesmo, o galpão abandonado atrás do mercado. O homem assentiu. Tenha cuidado. Não deixe sua identidade ser descoberta. Se aquele policial de patrulha criar problemas de novo, me avise. Lia ficou em silêncio por um momento e depois suspirou. Aquele policial arrogante quase estragou tudo. Mas pode deixar, eu consigo controlar a situação. Enquanto isso, Sérgio se sentia cada vez mais incomodado com a presença de Lia. Para ele, uma pessoa como ela perambulando em um lugar público era uma vergonha para sua área de patrulha. Em sua mente ele começou a planejar uma maneira de limpar o mercado dela, seja levando-a à força para a delegacia ou internando-a num hospital psiquiátrico. Ele não fazia ideia de que sua atitude poderia sabotar uma das maiores operações da Polícia Civil em anos. A suspeita de Marcos crescia a cada dia. Desde a noite em que Sérgio chutou Lia, ele não conseguia tirar a imagem da mulher da cabeça. Ela parecia suja e agia como louca, mas algo não se encaixava. Marcos já havia trabalhado por um breve período na divisão de investigações antes de ser transferido para a patrulha. Sua experiência lhe ensinara a distinguir o olhar de alguém que estava fingindo do olhar de alguém que realmente havia perdido a sanidade. O olhar de Lia era afiado demais, mesmo que ela tentasse escondê-lo. Havia uma consciência plena por trás daquela loucura encenada. Enquanto Sérgio se gabava de suas conquistas para um vendedor de café após a patrulha matinal, Marcos observava Lia discretamente. Ela estava pegando restos de pão de uma lata de lixo. Seus movimentos eram lentos, mas precisos, não desajeitados. Ela até selecionava os alimentos que ainda estavam comestíveis e os guardava cuidadosamente em um saco plástico. Uma pessoa louca não escolheria comida com tanto cuidado, murmurou Marcos para si mesmo. Na noite seguinte, Marcos estava de plantão sozinho, pois Sérgio havia pedido para sair mais cedo. Ao fazer a ronda, ele viu Lia caminhando em direção ao velho galpão nos fundos do mercado. Ela parecia a mesma louca de sempre, agachando-se e resmungando.
Mas de vez em quando, ela parava e olhava ao redor com uma vigilância surpreendente. Marcos a seguiu de longe, escondendo-se nas sombras. Ele a viu tirar algo de debaixo de suas roupas esfarrapadas, o mesmo caderno pequeno. Lia escreveu rapidamente e o escondeu novamente. Depois sentou-se, fingindo estar perdida em sua loucura. Marcos ficou chocado. Ela não é louca. É uma policial disfarçada. No entanto, ele se conteve. Se estivesse errado, poderia colocar a vida dela em risco. Ele decidiu continuar observando sem agir. Lia havia recebido a informação final de seu contato. Na noite seguinte, uma grande remessa de drogas chegaria de fora da cidade. A mercadoria seria descarregada no galpão e depois distribuída para vários pontos por meio de pequenos traficantes do mercado. Seu principal alvo era Russo, um traficante de médio porte conhecido por sua astúcia. Ele raramente se envolvia diretamente, mas sua presença sempre indicava uma grande transação. Lia sabia que se conseguisse expor essa operação, poderia prender Russo e toda a sua rede. Mas o risco era imenso, qualquer passo em falso poderia revelar seu disfarce. Na manhã seguinte, Sérgio viu Lia novamente e sua paciência se esgotou. Essa maluca está deixando o mercado ainda mais imundo. Vou levá-la para a delegacia agora mesmo. Ele agarrou o braço de Lia com força. Vamos, você vem comigo. Vou te levar para a delegacia. Lia resistiu um pouco, gritando coisas incoerentes. Todos os vendedores se assustaram. Senhor, por favor, tenha pena. Ela não está incomodando ninguém, gritou Dona Elsa. Mas Sérgio estava irredutível. É porque vocês ficam passando a mão na cabeça dela que gente assim não sai daqui. Deixa que eu resolvo isso. Lia sabia que não podia ser levada para a delegacia. Isso destruiria toda a operação. Ela precisava encontrar uma maneira de escapar, mas sem revelar sua verdadeira identidade. Num movimento rápido e instintivo, ela mordeu o braço de Sérgio com força. Ele gritou de dor e a soltou. Lia então correu, cambaleando e gritando, chocando a multidão. Sérgio praguejou em voz alta. Maldita louca! Marcos, que chegou atrasado, só pôde conter Sérgio para que ele não a perseguisse. Em sua mente ele estava mais convencido do que nunca, Lia não era uma mulher louca. Naquela noite, Lia se aproximou de um dos pequenos traficantes que frequentavam o mercado, um jovem chamado Júnior. Fingindo ser a louca de sempre pedindo um cigarro, ela resmungou, Ei, me dá um cigarro. Tá frio, tá frio. Júnior a empurrou com desprezo. Sai pra lá, sua maluca. No entanto, Lia deliberadamente deixou cair um pequeno pedaço de papel perto dos pés dele. No papel havia um símbolo que apenas os membros da rede de traficantes entenderiam. Júnior olhou para o papel e seu rosto mudou. Ele rapidamente o pegou, olhou para os lados para se certificar de que ninguém estava vendo. Ele não percebeu que Lia o observava pelo canto do olho. Amanhã à noite no galpão dos fundos sussurrou Júnior, quase inaudivelmente. Lia fingiu uma gargalhada alta e se afastou cambaleando. Por dentro, ela sorriu. Havia confirmado a hora e o local da transação. Marcos, que já suspeitava de Lia, a estava seguindo à distância. Ele viu a breve interação entre ela e Júnior. Embora não pudesse ouvir o que foi dito, sentiu que algo importante havia acontecido. Por que um traficante como Júnior ficaria com tanto medo de uma mulher louca? Ele pensou. Naquela noite Marcos voltou para casa com a mente cheia de perguntas. Ele queria relatar suas suspeitas a seus superiores, mas se estivesse enganado, poderia ser acusado de fazer acusações levianas. Por trás de toda a encenação, Lia sentia o peso do seu disfarce. Cada vez que era insultada, chutada ou hostilizada, seu coração doía. Especialmente quando Sérgio a tratava com brutalidade, ela precisava reprimir seu instinto de revidar. Mas ela se lembrava de seu juramento como policial, proteger a sociedade, mesmo que isso exigisse sacrifício pessoal. Naquela noite, deitada numa calçada do mercado, ela olhou para o céu estrelado. Falta pouco. Tudo vai acabar. Eu só preciso aguentar mais uma noite. Enquanto isso, Sérgio não estava satisfeito.
Ele sentia que sua honra havia sido ferida pela mordida de Lia. Ele estava determinado a capturá-la na noite seguinte. Louca ou não, eu vou provar que estou certo. Gente como ela precisa ser retirada das ruas, disse ele a Marcos. Marcos queria argumentar, mas preferiu ficar em silêncio para não piorar a situação. No entanto, em seu coração, ele fez uma promessa: se Lia realmente não fosse louca, ele a protegeria. Na noite seguinte, o ar no mercado da Lapa parecia mais pesado do que o normal. O lugar estava deserto, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo latido ocasional de um cachorro vira-lata. Nos fundos do mercado, um galpão abandonado se erguia em silêncio. A tinta de suas paredes estava descascada e a porta de metal, enferrujada. Mas naquela noite, aquele galpão era o centro das atenções de um grupo seleto de pessoas. Vários homens fortes chegaram um a um, carregando mochilas grandes. Eles não falavam muito, apenas trocavam códigos com acenos de cabeça. Dentro do galpão, uma lâmpada fraca foi acesa, uma mesa de madeira foi montada e várias caixas grandes já estavam prontas. Russo, o chefe do tráfico, chegou em um carro preto importado. Ele era corpulento, com uma barriga proeminente e cabelo penteado para trás com gel. Usava uma camisa branca com um grande cordão de ouro no pescoço. 2 de seus capangas abriram a porta do carro e o escoltaram para dentro. Está tudo pronto? A voz de Russo era grave e autoritária. Sim, chefe. A mercadoria nova chega em breve, respondeu um dos homens. Russo sorriu levemente. Ótimo. Não quero nenhum erro. Se algo vazar, a cabeça de vocês rola. Não muito longe dali, escondida nas sombras, Lia estava pronta. Ela se sentou atrás de uma pilha de sacos, mantendo seu disfarce de mulher louca. De sua posição, ela podia ver todos que entravam no galpão. Em sua mão, ela segurava firmemente um pequeno dispositivo em forma de isqueiro. Na verdade, era um comunicador em miniatura para sinalizar a sua equipe de inteligência, que estava posicionada nas proximidades. No entanto, ela precisava esperar o momento exato. Se sinalizasse muito cedo, a operação poderia falhar. Se esperasse demais, a transação seria concluída e a droga escaparia. Lia respirou fundo. Calma, Lia. É hoje. Todo o seu sacrifício será recompensado esta noite. Do outro lado, o Marcos, cujas suspeitas haviam se solidificado, decidiu patrulhar a área discretamente, sem o conhecimento de Sérgio. Ele seguiu Lia de longe, confirmando suas suspeitas. Quando a viu se esgueirar para perto do galpão, seu coração disparou. É isso. Ela não é louca. Ela está em uma missão, murmurou ele. Marcos estava certo de que Lia estava no meio de uma operação. Ele não sabia o que fazer, chamar Sérgio ou continuar vigiando das sombras. Finalmente ele decidiu permanecer em silêncio, observando e preparando sua arma para o caso de a situação ficar perigosa. O problema surgiu quando Sérgio, por acaso, também decidiu ir ao mercado naquela noite. Ele ainda estava furioso com Lia por causa da mordida. Com sua moto da polícia, ele entrou na área já deserta do mercado, com a intenção de encontrar e prender Lia. Quando viu a figura maltrapilha perto do galpão, Sérgio sorriu com desdém. Te achei, sua maluca. Desta vez você não escapa. Ele caminhou rapidamente em direção a Lia. Lia ficou surpresa. Ela não esperava que Sérgio aparecesse naquela noite crucial. Se ele chamasse muita atenção, os homens de Russo poderiam suspeitar. Rapidamente, Lia voltou ao seu papel de louca. Ela gritou, berrou e até jogou uma pequena pedra na direção de Sérgio. Tudo para fazê-lo ir embora. Infelizmente, seus gritos foram ouvidos pelos capangas de Russo dentro do galpão. Chefe, tem uma confusão lá fora, relatou um dos homens. Russo franziu a testa. Quem é? Polícia? Parece uma louca e um policial de patrulha, chefe. Russo não gostava de interrupções. Verifiquem isso. Se for só uma louca, espantem ela. Se for a polícia, resolvam. 2 homens corpulentos saíram do galpão, caminhando na direção de Lia e Sérgio. A situação ficou tensa.
Sérgio ainda não havia percebido o perigo que o esperava. Ele estava focado apenas em prender Lia. Vem comigo. Desta vez eu te levo para a delegacia. Lia entrou em pânico. Ela sabia que se Sérgio a forçasse, tudo estaria perdido. Então, ela fingiu morder o chão, deu uma gargalhada alta e correu cambaleando em outra direção para desviar a atenção. Mas os dois capangas de Russo já os haviam visto. Ei, é um policial de verdade. Sérgio ficou imediatamente alerta. O que vocês disseram? Quem são vocês? Um dos homens com o rosto coberto de tatuagens se aproximou. Um policial querendo dar uma de herói, é? Patrulhando sozinho à noite. Sérgio ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele sentiu medo. De longe, Marcos observava com o coração na boca. Ele sabia que se não agisse logo, Sérgio poderia se ferir e a operação de Lia seria arruinada. Lia percebeu que a situação era crítica. Ela não podia mais continuar fingindo. Tinha que tomar uma decisão: manter seu papel de louca e deixar Sérgio ser espancado, ou revelar parte de sua identidade para salvar a situação. Rapidamente, ela se moveu em direção a Marcos, que estava escondido. Você vai me ajudar. Não faça perguntas. Precisamos manter distância. Espere o caminhão chegar e só então dê o sinal. Marcos ficou chocado ao ouvir Lia falar normalmente, mas assentiu imediatamente. Eu sabia que você não era louca. Lia o olhou brevemente, depois voltou a colocar sua máscara de loucura, correndo de volta em direção ao galpão enquanto gritava. Seu objetivo era um só: desviar a atenção de Sérgio. Pouco depois, um caminhão se aproximou. O som do motor pesado ecoou pelo mercado. O caminhão entrou na área do galpão, carregando dezenas de caixas. Russo sorriu, satisfeito. Finalmente. Esta noite vamos faturar alto. Lia sabia que aquele era o momento que esperava. Ela segurou seu comunicador. Mas precisava esperar até que a mercadoria fosse descarregada para que sua equipe tivesse provas concretas. Do lado de fora, Sérgio ainda discutia com os capangas de Russo. Ele não entendia a gravidade da situação. Meu Deus, isso não é sobre uma mulher louca. É algo muito maior, murmurou Marcos, preparando sua arma. O grande caminhão parou em frente ao galpão. Vários capangas de Russo começaram a descarregar as caixas grandes que continham pacotes de cocaína. Sob a luz fraca, as caixas foram empilhadas sobre a mesa de madeira. Russo pegou um canivete para abrir uma delas. Assim que o conteúdo foi revelado, dezenas de pacotes plásticos brancos, ele sorriu largamente. A mercadoria mais pura. Amanhã de manhã, todos os pontos de venda serão abastecidos. Vamos ficar ricos. Escondida nas sombras, Lia sabia que era a hora. Ela pressionou o pequeno dispositivo em forma de isqueiro 3 vezes. Era o sinal secreto: a mercadoria está visível. A equipe pode entrar. Em instantes, o som de passos rápidos veio de uma viela. Dezenas de policiais à paisana invadiram o galpão. Polícia! Ninguém se mexe. Todos os capangas de Russo entraram em pânico. Alguns tentaram fugir, outros sacaram facas. A situação virou um caos. Russo ficou chocado. Malditos! Quem nos entregou? Lia correu para perto. Desta vez, sem fingimentos. Ela jogou para trás o cabelo emaranhado, ficou em pé, ereta, e sacou uma pequena pistola de debaixo de suas roupas esfarrapadas. Todos parados. Vocês estão cercados. Todos ficaram boquiabertos. Os poucos vendedores do mercado que ainda estavam por perto gritaram de surpresa. Meu Deus do céu! A louca é uma policial. Marcos, que observava desde o início, sentiu um misto de alívio e admiração. Sua suspeita estava correta. Lee era da inteligência. Todo seu disfarce não havia sido em vão. Ele avançou, apontando sua arma para um dos capangas de Russo que tentava atacar. Largue a arma. Vocês não vão escapar. Sérgio, que momentos antes estava tenso com os capangas, agora estava completamente confuso.
Ele finalmente percebeu que a mulher louca que ele havia humilhado, chutado e quase prendido era, na verdade, uma colega de profissão. Seu rosto ficou pálido. Ele recuou lentamente, tentando se esconder. Mas Lia o olhou com um olhar penetrante. Agora você sabe quem estava humilhando, disse Lia com firmeza. Se eu tivesse obedecido e ido com você, esta operação teria fracassado. Todos os traficantes teriam escapado e milhares de pessoas seriam vítimas das drogas. Sérgio ficou mudo, incapaz de responder. A vergonha o consumiu. Os vendedores que testemunharam a cena murmuraram entre si. Nossa, o policial metido a Durão quase estragou tudo. Um dos capangas de Russo, em um ato de desespero, sacou uma arma. Morram todos. 2 tiros ecoaram. Com agilidade, Lia neutralizou o homem com a ajuda de Marcos, que atirou para o teto como aviso. A situação foi rapidamente controlada. Um por um, os capangas de Russo foram presos e algemados. Russo tentou escapar pela porta dos fundos, mas Lia já o estava esperando. O jogo acabou, Russo. Você achou que este mercado era um lugar seguro para seus negócios sujos? Russo bufou. Você? Aquela mulher louca. Lia sorriu levemente. Sim. E a sua loucura vai acabar na prisão. Outros policiais imediatamente prenderam Russo. Quando tudo estava sob controle, os moradores do mercado se aglomeraram, ainda incrédulos. Eles sussurravam uns para os outros. Faz sentido ela ser diferente das outras pessoas. Era uma policial disfarçada. Dona Elsa se aproximou de Lia. Minha filha, me desculpe. Nós te julgamos mal, achando que você era realmente louca. Mas você estava se sacrificando para nos proteger. Lia sorriu cansada. Está tudo bem, senhora. Esse é o meu trabalho. Marcos se aproximou de Lia. Se precisar de uma testemunha, estou pronto para explicar tudo aos seus superiores. Eu vi todo o seu esforço. É incrível que você tenha conseguido suportar viver daquele jeito. Lia assentiu. Obrigada, Marcos. Sem o seu apoio agora talvez eu não tivesse conseguido. Sérgio estava encostado em um canto, o rosto sombrio. Ele se sentia exposto na frente de todos. Toda a sua arrogância e orgulho haviam se transformado em motivo de zombaria. Lia se aproximou dele. Você disse uma vez que gente louca suja a cidade. Agora você sabe que o que realmente suja a cidade não são os pobres, nem os marginalizados, mas sim os criminosos que usam dinheiro sujo para destruir a sociedade. Sérgio baixou a cabeça, sem coragem de olhar nos olhos de Lia. Um oficial superior, que liderava a operação, deu um tapinha no ombro de Lia. Excelente trabalho. Seu disfarce foi um sucesso. Você nos encheu de orgulho. Alguns dias depois, a notícia da prisão de Russo e sua rede se espalhou pela mídia local. O mercado da Lapa virou notícia, mas desta vez não por sua sujeira ou pela presença de uma mulher louca, mas pela coragem de uma policial que se disfarçou por meses. Os vendedores do mercado até organizaram uma pequena celebração. Eles fizeram um churrasco, oraram pela segurança de Lia e agradeceram por seu mercado estar mais seguro. Marcos compareceu à celebração, enquanto Sérgio ficou ao fundo, de cabeça baixa. Muitos moradores o olhavam com desprezo, mas Lia foi até ele. Aprenda com isso, Sérgio. Ser policial não significa ter poder sobre os fracos, mas sim protegê-los. Se você conseguir mudar, ainda pode se tornar um bom policial. Sérgio olhou para Lia com os olhos marejados. Pela primeira vez, ele percebeu o quanto sua arrogância o havia humilhado. Lia então sorriu para todos. Eu talvez precise ir embora, mas deixo este mercado aos seus cuidados. Não permitam que ninguém mais o corrompa por dentro.